Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bom? Eu vim falar hoje para vocês sobre os esportes de precisão. E essa música que vocês estão ouvindo do fundo é do filme Carruagem de Fogo, um filme muito importante para o esporte olímpico, que marcou muitas Olimpíadas na entrega de premiação. Essa música tem muito a ver com esportes e eu escolhi para falar com vocês sobre esportes de precisão porque a gente vai estar trabalhando um pouquinho sobre os conceitos da BNCC. Então a gente vai estar falando de vários outros tipos de esporte, que já tem uma outra aulinha preparada para vocês sobre a BNCC, mas especificamente hoje a gente vai falar do que são esses esportes de precisão. Mas para isso a gente precisa entender um pouquinho o que é o esporte, né? É um fenômeno social que está extremamente difundido nas mídias e assim mobiliza um grande número de pessoas. Movimenta muitas economias nacionais e internacionais envolvendo instituições públicas e privadas. Então o esporte, galera, ele é algo que tem muito a ver. A gente vê aí o mercado da bola, por que os jogadores são tão caros, né? Envolve muito dinheiro na economia, tanto nacional quanto internacional, e sempre está presente nas mídias, né? Esse período que a gente ficou aí um pouco afastado dos esportes, vocês viram que foi uma das principais coisas que voltou, né? Os esportes sem a plateia, sem auditório, sem público, sem arquibancada. Então, os esportes eles tiveram que ser retomados com muitos protocolos de segurança, de prevenção, e eles sempre estão na mídia. Não deixaram de falar sobre os esportes, até mesmo da promoção das atividades físicas, né? O esporte é uma prática corporal integrante da cultura corporal de movimento. Suas modalidades são caracterizadas por competição, regras universais e federações e confederações que organizam a prática esportiva nos níveis regional, estadual, federal e mundial. Existem inúmeras modalidades esportivas que podem ser classificadas de maneiras diferentes, dependendo de sua finalidade e intenção. Então o esporte, gente, ele está relacionado com muitas regras. Cada esporte tem a sua regra, tem as suas adaptações e cada um tem a sua federação, os seus comitês, tanto nacionais quanto também os internacionais, que regulamentam todas essas importâncias e regras voltadas para o esporte, tá certo? Então nós temos também aqui mais uma informação que fala que as modalidades esportivas podem ser classificadas de acordo com a lógica interna que está relacionada às organizações estruturais do esporte, do jogo em si, a prática que envolve os gestos motores e a relação com o adversário, entre outros. Então, cada esporte tem as suas regras, tem a sua conduta de relacionar de acordo com a organização do próprio jogo, né? A divisão pode ser coletivas e individuais, considerando as relações dentro da sua colaboração. Nos esportes coletivos, é necessária a colaboração de todos os companheiros de uma equipe para que seja possível um certo nível de desempenho dentro da competição, né? Do futsal, aí a gente tem o exemplo: o futsal, o vôlei, o beisebol, entre outros esportes, né? A gente gosta de colocar a culpa sempre no técnico. O técnico deu problema no futebol. Mas às vezes não é só o técnico manda os atletas fazer determinadas funções, só que os atletas não cumprem. Então é muito complicado isso. Então o coletivo, o cooperativo, um depende do outro para chegar no resultado. E já nos esportes individuais, o atleta compete sozinho e seu desempenho depende de você. O seu desempenho está relacionado com a sua superação, com a sua maneira de se superar, de trabalhar em cima das conquistas, né? Das suas próprios seu desempenho. E aí a gente tem a ideia do perder ou ganhar, né? Ou também a vitórias e derrotas. Dentro da aula de educação física a gente explica muito isso. Só que a gente tem que ser ensinado desde pequenininho essa questão de tem que entender a perder, tem que entender a ganhar. Só que quando a gente lida com alto nível de rendimento dentro dos esportes, a gente só quer ganhar. Só que a frustração ela acontece quando vem os atos de perder. Então aí tem uma informação que fala que no esporte sempre haverá disputas entre os adversários, as relações de oposições
de um contra o outro, configura a maneira como será disputada, né? A primeira é a relação entre os adversários. Essa relação ela é definida dessa maneira porque as ações de um adversário interferem diretamente nas ações do outro. Então o resultado de um acaba tendo no outro. Se eu ganho, se eu perco. Se o outro foi melhor, se eu fui pior. E é a relação sem interação entre os adversários. Nesse momento, não há interferência da ação de um adversário sobre a ação do outro. É a relação do perder e ganhar, onde a gente precisa também entender. E aí, a gente fala especificamente dos esportes de precisão. O que é isso? A própria BNCC fala que os esportes de precisão são aqueles nos quais o resultado da ação motora, do movimento que você vai praticar, ele é comparado com a eficiência e eficácia. A eficiência e eficácia são os pontos positivos, os produtivos, os resultados bacanas que você atingiu. De aproximar de um objetivo ou de atingir um alvo, né? E aí já tem, para tentar entender uma explicação mais clara, nesses esportes é comparado o desempenho de atingir com o objeto algum alvo estático, parado ou em movimento. Também a pontaria é a capacidade mais importante desses esportes. E aí a gente vai ver alguns esportes, alguns modelos de esportes que são relacionados de precisão. A gente costuma falar arco e flecha. Não está errado o arco e flecha, mas se a gente falar em federações, em confederações, esse esporte que eu estou mostrando agora, ele se chama tiro com arco. Então que tem um alvo fixo lá do outro lado, a gente tem as distâncias e aí a gente aperta, né? Quem nunca assistiu Jogos Vorazes, a Katniss que faz lá o movimento bonitinho dela, de erguer os 2 dedos, e que ela é uma campeã, ela é uma arqueira muito boa, né? Então isso é o tiro com arco, que tem aí outra opção, outra maneira, né? A gente pode jogar lá no feno, coloca os alvos direitinho, que aqui eu coloquei para vocês 2 tipos de alvos que é mais fácil de vocês às vezes encontrarem, né? Lá na quadra não, lá no pátio do colégio a gente até colocou um dos alvos que a gente vai estar trabalhando também, algumas ideias, alguns jogos para trabalhar esses tiros em alvo, certo? E aí a gente tem o tiro esportivo, né? Vocês vão ver que muitas das minhas fotos elas estão relacionadas com Olimpíadas, né? Aí foi na Olimpíada do Rio de 2016, aí numa área de treinamento, né? Inclusive esse jogador, ele ganhou medalha brasileira, foi a primeira medalha brasileira que teve no Rio 2016, se eu não me engano foi prata. Ele muito pouco ele não recebeu o ouro, e são todos os tipos de carabina, pistolas que estão relacionados com o tiro de arco. Então aí tem o menininho também praticando nos alvos, tem muitos centros de treinamentos que fazem esse tipo de treinamento, tá? Esse esporte é muito legal. Tiro no prato também é com uma pistolinha, se lança o prato numa espécie de uma maquininha, eles ficam rodopiando lá no céu e aí você tem que acertar em um dos tiros, né? Não pode errar. Tem muitos jogos de videogame que fazem isso, tá bom? É muito bacana esse jogo de assistir. E aí a gente também tem a parte paralímpica, né? O tiro esportivo paralímpico, que aqui são os cadeirantes que eles também praticam. A maioria dos esportes que são feitos para pessoas teoricamente normais se usa também com acessibilidade de pessoas cadeirantes, visuais, deficientes físicos, deficientes auditivos, mentais também, tá? E aí a gente tem o exemplo do cadeirante fazendo o tiro esportivo. Temos um jogo de esportes de precisão que é a bocha, que é um esporte muito praticado para a terceira idade, né? Aqui no Brasil também se pode chamar de Rafa, que são 2 equipes, uma equipe aí tem aí a demonstração de 2 bolinhas, a cor azul e a cor amarela, e a bolinha pequenininha. Se joga, essa bolinha pequenininha se chama bolim, se joga até o outro lado, lá perto antes de bater lá na cancha, né? E você tem que atingir a bola mais próxima do alvo, que é essa bolinha pequenininha. E aí tem aí demonstração dos senhores praticando, né? Uma quadra de saibro, às vezes de terra mesmo, ou também ela pode ser de cimento, tá bom? A bocha, muito praticada. E tem outro exemplo aqui,
que existe muito nas Paralimpíadas os deficientes mentais praticando a bocha. Tá? É muito bacana de se ver. E o Brasil tem uma delegação muito boa, sempre traz medalhas quando faz Jogos Paralímpicos, tá certo? E é tudo adaptado. Tem jogos que as pessoas elas colocam uma canaleta, eles não, no deficiente mentais paraplégico não mexe nada, mas só com cabecinha, se coloca uma canaleta e ele solta. Ele vai direcionando pela regra, a canaleta solta, desce até chegar o bolinho, que é a bolinha amarela, a bolinha branca que tem lá no meio, tá? Tem esse jogo de malha também muito legal, que é semelhante à bocha. A ideia é jogar o disquinho em cima desse pininho, tentar derrubar esse pininho. Também é um jogo praticado, muito antigo. Há indícios que o Império Romano, ele pegava as ferraduras dos cavalos e tentava acertar nos toquinhos de madeira. E aí foi adaptado ao jogo de malha, né? Então tem aí 4 discos e 2 espetinhos de madeira para ser o pino, tá? O croquet, que não é croquete nem de carne nem de queijo, é o croquet, é diferente do cricket, que o cricket é de esportes de rebater, muito usado em muitos filmes americanos. Você tem aí esse bastãozinho e tem aí como se fosse esse golzinho aí em miniatura do futebol americano, e aí você tem que acertar essas bolinhas de acordo com uma sequência aí de metas, de golzinhos que tem aí durante o campo, dentro do campo. Então aí você vê, também é um esporte para a terceira idade, muito praticado para a terceira idade, e ajuda a trabalhar a saúde mental deles, né? O curling, que é sensacional, maravilhoso, que a gente faz lá na escola, o curling com peteleco de bolinha, que é esportes de inverno, né? No gelo, que é o da vassourinha, que você fica varrendo para deslizar, e tem o alvo do outro lado também, né? Então esse alvo serve também para poder acertar, por isso que é chamado esportes de precisão. Temos o próximo, aqui é o curling também, que tem aí o alvo que a gente falou. O golfe, outro esporte de precisão, que são 18 buracos e você tem que acertar, vence quem tiver menos tacadas, também muito, teoricamente é um jogo de elite, né? Mas a gente encontra bastante mini golfes espalhados aí na cidade, hotéis também que praticam o mini golfe. E é um esporte olímpico, entrou nas últimas Olimpíadas do Rio de 2016. Sinuca, que é ou bilhar, né? Se a gente for falar em termos de jogos esportivos, então a gente usa o nome sinuca. Bilhar é para recreação, para diversão. Então também você tem a pontaria, tem o objetivo de acertar, e outro também que é muito evidente, o boliche. O boliche é um dos jogos também de precisão que é muito divertido de jogar, certo? E aí, meus caros alunos, vocês vão ter os desafios da aula. Vocês vão lá no chat colocar quais esportes de precisão que vocês gostam de praticar e se conhece outros que o professor não falou. Eu coloquei alguns, tem milhões, tem vários outros, tá? Então coloca lá no chat, vou ficar aguardando, a gente vai comentar, vou estar lá esperando vocês colocarem a resposta de vocês. E para nossa próxima aula ao vivo, na nossa sexta-feira, eu preciso que vocês separem 5 bolinhas de meia, tá? Pra gente poder praticar os esportes de precisão na aula ao vivo, tá bom, gente? É isso aí, aqui tem as fontes bibliográficas que eu tirei, a parte dos esportes, a classificação dos esportes. E para finalizar, eu amo vocês e vocês têm que me amar sempre, sempre, sempre. Até mais, meus queridos, fiquem em paz, até o nosso próximo encontro, tá bom? Até mais, galera, se cuidem, previnam-se, tchau, tchau!